agora a gente abre o momento do debate. Recebemos já diversas perguntas aqui pelo nosso grupo de WhatsApp do Diálogo da Rede Sindical, através dos representantes das federações. E eu vou começar mandando aqui uma pergunta para você, Flávio, que veio do Sinditêxtil da Paraíba, e pergunta qual a sua visão sobre a política cambial para 2017. Essa é, talvez, a área em que os economistas mais têm falhado, errado em suas previsões e na antecipação do que pode acontecer. O câmbio no Brasil é uma variável extremamente volátil, reage não só às questões econômicas, domésticas, políticas também, mas também por ser um país grande, um emergente grande, ele tem uma entrada ou saída de recursos de investidores internacionais muito expressiva. E qualquer oscilação também nos mercados internacionais termina impactando o valor da moeda brasileira. Então, nós temos, de um lado, esse ambiente da economia brasileira que melhorou e tende a melhorar, até com a visão política aqui do nosso palestrante, de uma forma mais consistente ao longo do ano de 2017. Se isso ocorrer, a tendência é que o câmbio se valorize, ou seja, ou permaneça num patamar mais valorizado. A queda da taxa de juros doméstica vai amenizar um pouco esse processo, né? Porque tornará menos atrativos os títulos brasileiros. Nossa taxa de juros muito alta atrai muitos capitais externos. Agora, também nós temos que olhar o câmbio não apenas do ponto de vista da moeda brasileira, mas o câmbio no ponto de vista do cenário internacional, as paridades cambiais internacionais e o dólar como grande moeda mundial. Os Estados Unidos estão passando por um momento um pouco confuso com a mudança de presidente e há certas incertezas em relação à economia americana, tá? Se a economia americana entrar numa trajetória de crescimento mais forte, o dólar tende a se apreciar, né? E isso significaria amenizar a sobrevalorização brasileira. Por outro lado, a taxa de juros americana também vier a ser elevada, sempre está sendo ameaçado, ou se esperando uma elevação da taxa de juros que não tenha ocorrido, o dólar tende a se fortalecer e enfraquecer a moeda brasileira. Nesse jogo de forças e contraforças, eu diria que, na verdade, a gente deve esperar talvez um câmbio mais apreciado ao longo desse 2017, certo? Pela predominância aí nesse cenário da melhoria dos aspectos da economia brasileira, que levariam a uma maior confiança externa à nossa economia com a entrada de recursos. Se nós até pensarmos que uma das grandes apostas é um programa de privatização que atrai recursos de capitais privados internacionais, isso terminará também tendo impacto no mercado de câmbio. É isso que os setores industriais têm que se preparar para trabalhar num regime de câmbio que forçará um pouco mais a competição com os produtos estrangeiros. Obrigada, Flávio. Luciano, você explanou sobre a questão da maioria e da composição do governo Temer, e na Federação das Indústrias de Pernambuco, um sindicato mandou a seguinte pergunta. Primeiro, uma afirmativa, ele falou: é clara a perda de condições políticas do governo federal. Como poderemos ter confiança no sentido da implementação das reformas trabalhista, previdenciária e tributária, essenciais para a nossa economia? Bom, assim, de forma geral, um dos trabalhos que a gente faz na consultoria e que eu acho que com bons resultados é evitar o uso de termos que a gente não pode quantificar nem medir, né? O governo está desgastado, o governo está sem apoio, essas coisas têm que ter uma definição empírica, tem que ter uma definição prática para a gente poder dar uma resposta. O que a gente exige sobre o governo Temer, sobre a capacidade do governo Temer, são, na minha contagem, 64 votações que ele venceu. É uma maioria no Senado que deixa a oposição com o número de 11 senadores.
oposição hoje está reduzida ao que era em 1994. A oposição hoje de esquerda tem a mesma dimensão que ela tinha sob o governo Fernando Henrique. Então, hoje, a questão é muito mais de capacidade de influenciar esse governo, porque, obviamente, o governo do PMDB, pela origem dos seus líderes, pela sua origem política, não é um governo reformista como o do PSDB, não são pessoas com uma visão muito, digamos, muito sofisticada disso. Então, eu diria, em princípio, que o governo pode fazer todas essas reformas que foram mencionadas hoje, elas podem ser feitas do dia para a noite, simplesmente porque elas exigem maioria simples. A resolução do ICMS é uma votação no Senado. As outras mudanças dessas COFINS que estão em análise são medidas provisórias, elas entram em vigor imediatamente. A reforma trabalhista também são todas elas por maioria simples. Então, eu diria o seguinte, hoje, isso é muito mais um efeito ainda, um resquício da crise política criada pelo impeachment, uma certa falta de ambição, uma certa paralisia diante da realidade, do que um reflexo. Se a gente olhar os números no Congresso, assim, eu faço isso regularmente, porque todo dia meus clientes me cobram, tem algum sinal negativo, tem alguma coisa ruim, tem algum bicho embaixo da cama? Eu falei, gente, olha, é praticamente impossível indicar um número negativo sobre a performance política do governo Temer. Quer dizer, se existe um número, é esse que o diretor mostrou aqui. Quer dizer, a facilidade com que o governo teve de executar 27 de 36, ela decorre disso, do fato de que a agenda é óbvia, que o que eu acho que existe no caso da CNI, e eu acho que essa oportunidade, mais uma vez, a oportunidade está sendo criada, é você fazer, digamos assim, a reelaboração desses temas como assuntos públicos. Né? 12 milhões de desempregados, a maior recessão da história, isso torna a posição que vocês têm na economia e na sociedade muito mais relevante do que no ano passado. Quer dizer, se num ambiente de crescimento de 4%, não está nem olhando o que está acontecendo. Num ambiente com 12 milhões de desempregados, quem é que oferece emprego no Brasil? São vocês. Então, o que eu acho que a sociedade está esperando, muitas vezes está esperando mais, é uma reorientação. Né? Por exemplo, eu não gosto mais de reforma tributária. Tem que ter um nome diferente, tem que ter uma coisa que transforme isso num objetivo, num foco de atenção política. Então, eu acho assim, o governo Temer, hoje, não existe o governo nos últimos 30 anos com uma maioria tão expressiva. Do ponto de vista técnico, prático, não tem o que dizer. Então, a questão é muito mais de calendário, de imaginação política, de capacidade de articulação, do que propriamente associada com o tema. Né? Perfeito. Obrigada, Luciano. Pegando o gancho da sua resposta, eu queria dirigir ao diretor Zé Augusto uma pergunta que foi feita pelo Sindigraf do Acre e que também há várias outras nessa mesma direção. O presidente pergunta como nós, entidades de representação, no caso também sindicatos, podemos contribuir de forma mais clara e efetiva para a reforma tributária. E aí há outras perguntas que também são nessa direção de como os sindicatos podem atuar para contribuir de uma forma efetiva para não só a reforma tributária, mas também trabalhista, previdenciária e os outros pontos que foram aqui abordados. Perfeito. Na área tributária, quer dizer, pelo que foi apresentado hoje na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, quer dizer, não está claro ainda totalmente para mim, quer dizer, qual é o desenho, onde se quer chegar, mas tem dois temas principais, né? Quer dizer, um a questão da reforma do PIS/COFINS e o outro a reforma do ICMS. Não está claro ainda, quer dizer, o grau de ousadia, quer dizer, dessa reforma, o que se poderia pensar, quer dizer, em um IVA mais amplo, etc., como tratar o setor serviços, quer dizer, não está claro. Mas eu acho, quer dizer, que a gente tem, quer dizer, em relação ao PIS/COFINS, que é o tema talvez mais fácil de começar nessa agenda, porque não depende de ações constitucionais, é um imposto federal, não vai envolver discussão de partilhas com os governos estaduais, etc., etc. Então, aqui eu acho que é entender, quer dizer, a dinâmica, quer dizer, se informar e tendo a clareza, quer dizer, eu acho que nós aqui na CNI vamos ter que caminhar rápido, quer dizer, em torno desse tema. Nós fizemos até recentemente uma avaliação de todo o impacto do PIS/COFINS nos diversos setores da economia brasileira, mas como o tema tinha, de alguma forma, paralisado, a gente recolheu, digamos, os flaps, quer dizer, e não demos sequência, quer dizer, a um aprofundamento, quer dizer, dessa discussão, e agora se abre, quer dizer, uma nova janela de oportunidade. Então, a CNI vai estimular, quer dizer, essa discussão,
E, agora, o que a gente tem que ter claro, quer dizer, é que, nessa área, cada setor é uma história, né? Quer dizer, o próprio setor de serviços, quer dizer, dentro da indústria nós temos reações, dentro do setor serviços há muitas reações, porque o setor industrial no Brasil ele é razoavelmente mais taxado quando comparado, quer dizer, a outros setores da economia brasileira, né? Se eu comparo a indústria com a agricultura, quer dizer, e o setor serviços, né, quer dizer, o nível de tributação da indústria é maior, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer, quer dizer, esse trabalho, quer dizer, de educação. Eu acredito que a CNI poderá usar o programa de desenvolvimento associativo, né, e usar um pouco o programa, quer dizer, como uma ferramenta, né? A gente pode aqui discutir com Camila, quer dizer, as várias formas que isso pode ser feito, quer dizer, cartilhas, discussões. A gente precisa receber também das federações e dos sindicatos comentários, ideias, quer dizer, sobre o tema. Mas eu acho que nos próximos dias a gente precisa ver como isso, de fato, vai ser conduzido para a gente montar aqui um plano de ação para que a gente possa envolver também as federações e sindicatos. Perfeito, diretor. A gente chegou agora ao horário das 16. Como a gente começou com 10 minutos de atraso, eu vou me permitir fazer mais algumas perguntas aqui, porque recebemos aí mais de 45 perguntas. Até me comprometo também a encaminhar aos expositores das perguntas para que, se possível, a gente responda por e-mail, e aí a gente encaminha as federações para que repassem aí aos autores das perguntas. Mas, avançando aqui, então, Luciano, a Vice-Presidência Regional Norte-Nordeste da Federação de Santa Catarina enviou a seguinte pergunta: o que garante a manutenção do apoio do Congresso ao governo Temer até o fim, né, desse governo? Como eu disse, a noção de maioria no Brasil ela está associada ao governo de coalizão e ao calendário eleitoral, ao calendário político do Brasil. A maioria no Brasil ela é formada no momento em que o governo toma posse, porque, como a gente viu, ela é formada pela distribuição dos postos ministeriais. Existem procedimentos formais para se fazer isso. Ela pode ser ou não chancelada pela eleição municipal, dependendo muito do ano. Quer dizer, geralmente, se existe crise no Brasil, a eleição municipal tem um valor de sinalização. Mas, em geral, no Brasil, a gente mede a perda de sustentação em função do processo eleitoral. A gente deve reconhecer, por exemplo, que recentemente houve uma mudança no processo eleitoral, o prazo de filiação ficou mais curto, 6 meses, ou seja, antigamente você tinha que saber se você ia ficar na canoa do governo ou não um ano antes, agora pode ser feito 6 meses. Então, a métrica desse processo é relativamente simples. O Congresso brasileiro ele para de funcionar no final de maio, no início de junho do ano eleitoral. Então, a minha projeção é que essa coalizão não tem razão para se dividir agora. Isso vai depender do processo de discussão da coalizão futura de 2018. Isso aí exerce um papel de atração para os parlamentares. Se existe, por exemplo, a discussão de um grande chapão, PSDB, PMDB, isso aí reforça, digamos assim, a atração da maioria. Quer dizer, eu vou dar um exemplo simples para vocês entenderem como funciona, né? O Partido Progressista ele tem 40 e poucos parlamentares. Em condições normais, ele jamais faria o ministro da Saúde. Ele fez o ministro da Saúde por quê? Por conta do impeachment, por conta da necessidade de apoio, assim por diante. Então, o Partido Progressista tem uma tendência natural a apoiar o acordo que for chancelado pelo governo Temer. Por quê? Porque é a chance que o partido tem de manter a sua fatia no ministério. Então, eu diria que, do ponto de vista canônico, do ponto de vista assim, histórico, razoavelmente se existir uma divisão na centro-direita, essa divisão vai ficar forte após as primeiras pesquisas relevantes em janeiro de 2018. Se houver o chapão, o Congresso para de funcionar em maio. Então, eu diria que é nesse espaço aí que a gente vai poder ver alguma, digamos assim, alguma perda de sustentação ou, digamos, dificuldade do governo avançar nesse processo. Então, assim, eu diria que nós temos todo o ano de 2017 para avançar e eu não vejo nenhum motivo técnico ou político para essa aliança se sofrer algum abalo até digamos assim, o prazo normal dela, que é o início do próximo ano. Perfeito, Luciano, obrigada. Flávio, a Federação das Indústrias do Pará pergunta o seguinte, fala assim, olha, você abordou o tema saindo do fundo do poço.
Porém, os números da perspectiva 2017 ainda são razoavelmente baixos. Então, pergunta, onde estaremos em 2018? Quando sairemos do poço? Não do fundo, mas do poço. Bem, a pergunta tem bastante sentido. A queda foi muito profunda, né? A queda na indústria vai a 2 dígitos quando você soma os 3 anos, até mais, talvez mais de 20% da produção industrial. Mencionamos aqui que alguns setores caíram 30%, 40%. Então, retomar o patamar de produção anterior vai demorar algum tempo. A ideia de que estamos saindo do fundo do poço, na verdade, é revertendo a trajetória recessiva que se iniciou lá na indústria ainda bem antes de 2014, 2015. Eu diria que nesse cenário mais otimista, com que foi colocado aqui, político mais otimista, com que foi colocado aqui, que haverá avanços substantivos nessas diversas agendas que impactam a competitividade e o ambiente de negócios, eu creio que de 2018 para 2019 nós podemos estar, de fato, botando a cabeça fora do poço. A economia brasileira mostra uma capacidade grande de reação. Evidentemente que essa crise foi mais profunda pelas nossas fragilidades internas e preciso curar essas feridas antes de se aventurar em um crescimento mais rápido. Obrigada, Flávio. Para encerrar, diretor Zé Augusto, eu queria lhe fazer uma pergunta que foi enviada aqui pelo Sindplast de Uberaba, Minas Gerais, e que fala assim: quais as ações efetivas da CNI para reverter a situação atual da indústria brasileira este ano? Né? Quais as ações da CNI em 2017 para reverter a situação atual da indústria brasileira? Acho que não teremos tempo de explicar todas elas, mas se o senhor puder priorizar algumas para compartilhar. Dizer, obviamente, tem essas medidas mais estruturais, principalmente no âmbito da área de relações do trabalho, né, quer dizer, que é negociação coletiva, terceirização e a questão da NR12. Mas, do ponto de vista de atacar, quer dizer, as questões mais dramáticas, quer dizer, da indústria, que tiveram impacto na condição financeira da empresa, quer dizer, aqui você tem basicamente, quer dizer, 2 conjuntos de ações. Quer dizer, a gente está fazendo um trabalho sobre toda a situação financeira das empresas brasileiras e tentando sair com uma agenda. Quer dizer, nós esperamos concluir agora, quer dizer, no mês de março, quer dizer, uma agenda voltada para todas as questões associadas a problemas de crédito, endividamento, quer dizer, sobre endividamento, quer dizer, das empresas, e a essa discussão também de aperfeiçoamento, quer dizer, do refis, quer dizer, são as medidas mais de curtíssimo prazo, mas imaginando, quer dizer, que você não tem necessariamente uma bala de prata, quer dizer, quando você pensa, quer dizer, em processo de recuperação, você tem que fazer várias dessas coisas. A própria redução da taxa de juros que começa, quer dizer, a operar, vai tendo, quer dizer, efeitos sobre a economia. Então, determinados projetos que uma taxa de juros de 12%, 15% não eram viáveis, a uma taxa de 8%, 9%, quer dizer, já passam a ser viáveis, principalmente na área de infraestrutura. Você está pensando em projetos que você vai ter que medir a taxa de retorno por 20, 30 anos. Obrigado. Apenas, quer dizer, fazer um comentário assim, quer dizer, claramente, quer dizer, na avaliação aqui que saiu, quer dizer, a avaliação política é até mais robusta, mais animada, né, do que a avaliação econômica, mas eu estava me lembrando assim que às vezes o mundo é frágil, né? Quer dizer que no final do ano passado eu estava em uma reunião quando tinham saído as notícias sobre questão de Temer, Odebrecht, sabe Deus o quê, e tinha um ministro que ainda é ministro que estava na reunião e ele começou a receber WhatsApp, não sei o quê, etc. e tal, de redes sociais, e ele começou a ficar nervoso, ele já estava querendo sair do governo ali naquela mesa. Então, eu espero que os incentivos a ficarem realmente sejam maiores do que essa frivolidade que eu assisti no ano passado. Obrigado. Esperamos todos, né? Vamos torcer para que a gente confirme esse cenário. Obrigada, diretor Zé Augusto. Eu queria reforçar o comentário que fiz anteriormente, no sentido de que nós responderemos as demais perguntas. Queria agradecer por todas as perguntas que foram enviadas. Infelizmente, a gente não vai poder
contemplar elas todas devido ao tempo, mas certamente daremos retorno a todos os que fizeram essas perguntas. Também, antes de concluir, eu queria só reforçar novamente, também atendendo a pedidos aqui, devido às perguntas que foram mandadas, 2 ferramentas da rede sindical. A primeira delas é o aplicativo da rede sindical, que a gente exibiu logo na abertura. Esse aplicativo ele vai ficar pronto até o final de março. Vai haver um lançamento, as federações vão divulgar aos sindicatos, então, no momento apropriado, a gente vai dar o caminho correto para que vocês se inscrevam e interajam nesse aplicativo. Nada impede, no entanto, que aqueles sindicatos que ainda não fazem parte da rede sindical solicitem inscrição na rede sindical às suas federações, porque assim a gente inscreve esses sindicatos, tanto executivos, quanto presidentes, quanto dirigentes, já nos grupos de WhatsApp e de e-mails da rede sindical. Por fim, um esclarecimento em relação ao intercâmbio de lideranças setoriais. Essas 15 reuniões vão acontecer ao longo do ano, de acordo com o calendário que foi divulgado hoje, e que está disponível já com as federações. Todas elas acontecerão em Brasília e serão lideradas pela CNI e pela Federação Interlocutora do Setor. Tradicionalmente, a CNI convida um representante por federação, ou seja, apoia a vinda de um representante por federação, porém, há espaço para a vinda de outros, desde que isso seja por conta de cada um. E, nesse evento, participam apenas presidentes de sindicatos. Ok? Eram esses os esclarecimentos, e, sendo assim, a gente chega ao fim do nosso primeiro diálogo da rede sindical. Eu espero que tenha sido útil para vocês essas discussões, essa oportunidade de alinhamento e de troca de informações. Espero, sinceramente, que a gente possa, que esse seja realmente o primeiro de muitos intercâmbios. Para tanto, peço a todos que preencham o formulário de avaliação, que está aí nas pastas que foram disponibilizadas, no material que foi disponibilizado pelas federações, porque a contribuição de vocês é fundamental para que a gente possa aperfeiçoar essa iniciativa. Informo também que todas as apresentações foram gravadas e que a gente vai compartilhar com as federações. Agora sim, já encerrando, eu gostaria de agradecer a todos os líderes, diretores, coordenadores, executivos de sindicatos que estiveram hoje aqui acompanhando esse momento, dando esse importante passo para consolidar a nossa rede sindical da indústria. Queria fazer um agradecimento especial também às 24 federações de indústria que participaram do encontro e que são parceiras nossas, da CNI, no dia a dia, nesse trabalho de fortalecimento da representação empresarial e do desenvolvimento associativo. E um agradecimento, por fim, aos nossos integrantes aqui da mesa pela paciência e pela boa vontade, com que vieram aqui e compartilharam o conhecimento conosco. Então, obrigada, Luciano, obrigada, diretor Zé Augusto, obrigada, Flávio, e aos colegas da CNI também, que estão aqui acompanhando presencialmente esse evento. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos.